No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos todos. Aleluia, 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 aleluia. Podemos nos sentar um instantinho. Meus irmãos e irmãs, todos que estão aqui na capela da Universidade São Judas e todos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje todos nós nos perguntamos, no tempo que vivemos, o que significa dizer Feliz Páscoa? Como nos alegrarmos no momento em que vivemos? Como encontrar sentido para a vida? Como não desanimar? Como não deprimir? Como não perecer? Como não desistir? Como ter coragem de lutar? E lutarmos desarmados. Nós não queremos lutar armados. Não as armas matam. Nós queremos vida plenificada. A Páscoa é vida em plenitude, é vida respeitada, dignificada, é vida alimentada. O Papa Francisco tem repetido muitas vezes: causar a fome, e a fome é homicídio, a fome é crime. Como lutar e ter esperança num tempo de tanta desigualdade? Temos repetido muitas vezes o relatório da Oxfam do Brasil: a desigualdade mata, a desigualdade mata. Promover a desigualdade é homicídio, causar a fome é homicídio. Nós vivemos um tempo de muita dificuldade e de desafios. Vivemos um tempo em que a desigualdade chega a ser agressiva, e tão agressiva que mata. Nós temos que, nas dificuldades que vivemos cada dia, sendo fracos, pequenos, não contamos muitas vezes para esse sistema cheio de poder, não temos nenhuma importância. A importância que nós podemos ter é a nossa palavra de resistência, é a nossa atitude de partilha, é a nossa atitude de solidariedade, é a nossa atitude de nos voltarmos para os fracos e pequenos. Mesmo que nos firam, mesmo que nos atinjam, continuaremos a lutar, a buscar, a partilhar, a acolher, a enfrentar os desafios de cada dia. Cada um de nós que está aqui hoje nessa celebração e que nos acompanha de sua casa, em tantas cidades, em alguns países, carregam dores, mas carregam também esperança.
Muitos carregamos o luto, mas carregamos o amor, a dor do amor, a dor que sentimos pela perda dos nossos entes queridos, a dor que sente o nosso povo com mais de 600 mil mortos nesta pandemia. E tantos têm envelhecido, o sofrimento mental aumenta. É um momento difícil, um momento em que muitas pessoas não têm acesso à alimentação, não têm acesso à água potável, não têm acesso à terra, não têm acesso à liberdade de pensamento e de expressão. No momento em que se impõe aquilo que destrói, nós temos que resistir, enfrentar os desafios de cada dia, enfrentar os desafios que matam, enfrentar os desafios que matam o povo negro, que matam os indígenas, que matam os pequenos, que destroem as mulheres. Nós vivemos uma época em que o feminicídio dispara, a violência contra a mulher, a violência contra as mulheres trans, a violência contra o grupo LGBTQIA+. Nada disso pode ser aceitável, nada disso pode ser tolerado. Tudo isso tem que ser transformado, e é transformado pelas nossas lutas, pela nossa vida, pela nossa palavra, pelos nossos gestos. Cada um de nós não pode tudo, nenhum de nós pode tudo, mas cada um de nós pode alguma coisa. Todos nós podemos partilhar o pão, todos nós podemos partilhar a água, todos nós podemos partilhar o olhar, todos nós podemos resistir e não entrarmos na onda da violência e resistirmos contra a corrente e fazermos da nossa vida um manifesto de resistência, um manifesto de valorização da vida, um manifesto de valorização e da força do amor. Cada um de nós é a testemunha viva desse amor. Nós renovamos o batismo. Para renovar o batismo nós aceitamos morrer para viver. Nós aceitamos lutar, mesmo que não vamos vencer, mas para sermos fiéis. Nós não lutamos para vencer, lutamos para ser fiéis até o fim e lutarmos sempre, sem desistir nem desanimar. Quando partilhamos o pão, quando partilhamos a vida, o afeto, quando ouvimos, acolhemos, não desprezamos, não discriminamos, nós estamos resistindo. Quando nós somos capazes de perdoar, de nos aproximar, de lutar contra todo tipo de tirania, de maldade, nós estamos resistindo na história. Nós perdemos muito o senso de que a nossa luta é uma luta histórica, é uma luta que nós temos que renovar todos os dias e compreender a presença do Senhor ressuscitado. Na noite da Páscoa, nós acendemos o círio pascal. Cada ano nós acendemos novamente essa vela, que nós chamamos a mãe de todas as velas, a luz de todas as luzes, para que Jesus nos ilumine, para que nós sejamos capazes de ter discernimento, que nós sejamos capazes de fazer escolhas, que nós sejamos capazes de encontrar caminhos, mesmo caminhos ainda não trilhados, mesmo caminhos que sejam difíceis, mas que sejamos capazes de humanizar a vida, de tornar a vida mais humana. A vida é mais humana quando não tiver ninguém dormindo pelas calçadas, quando não tiver ninguém faminto, enlouquecido pela fome, pela miséria e pela injustiça, quando todos tiverem pão, quando todos tiverem um lugar para dormir, um lugar para se dessedentar, com água para todos, com vida para todos. Quando nós levamos alimento aos irmãos e irmãs que estão na rua, é o nosso manifesto e a nossa denúncia de que nós não aceitamos a fome.
As pessoas dizem: para que está dando de comer para eles? Porque vocês não estão dando de comer para todos. Por isso, nós temos que dar de comer aos mais pobres, aos famintos e aos abandonados, porque está sendo negado a eles um direito humano fundamental, que é o direito à alimentação, que é o direito à água, que é o direito à vida. Nós não podemos aceitar que no frio que vai chegar, as pessoas fiquem congeladas pelas ruas. Não podemos aceitar a intervenção hostil na arquitetura, uma cidade cada vez mais excludente, cheia de imensas desigualdades que ferem a dignidade humana. Nós temos que discernir a luz que é Jesus, para iluminar os nossos olhos, iluminar os nossos passos. Não caminhemos na escuridão, que ninguém se sinta abandonado, esquecido. O amor de Deus não afasta ninguém, não esquece ninguém. Nós não podemos nos embrutecer e pedirmos hoje, neste domingo de Páscoa, não sejamos indiferentes à dor do irmão. Não sejamos indiferentes à lágrima de quem sofre. A dor do irmão é a minha dor. A lágrima do irmão é a minha lágrima. Como também o sorriso do irmão é o meu sorriso. Sejamos presentes na vida uns dos outros. Não sejamos pessoas indiferentes. Maria Madalena, hoje nominada de maneira tão forte no Evangelho de João, quer mostrar a força e a dignidade dos frágeis, daqueles que são evitados, daqueles que são maltratados, daqueles que são esquecidos, daqueles que não são levados em conta. Que nós tenhamos esta coragem. Resistam, insistam, persistam, anunciem a luz que é Jesus, anunciem a força da vida, anunciem a força do amor. Não sejamos egoístas, nem individualistas, mas abertos, sensíveis, que o nosso olhar, iluminado pela luz que é Jesus, seja capaz de enxergar a vida dos mais pobres, dos mais fracos, dos abandonados, dos esquecidos, daqueles que ninguém quer, mas que Deus ama imensamente. Amém. E o povo a cantar aleluia. Esse é o nosso sonho, que haja uma festa para todos. Só queria rapidíssimos avisos e informações antes da bênção final. Amanhã, na casa de oração do povo da rua, haverá um almoço. É isso, Jô? Vai ter um almoço com a orquestra do Teatro Municipal, com as cordas da orquestra do Teatro Municipal, tocando no almoço para os moradores de rua, para os irmãos de rua, na casa de oração. E serão divididos lá 2 enormes ovos de Páscoa de 7 quilos, é isso? 2 grandes ovos de Páscoa de 7 quilos, cada um, para todos os irmãos de rua, nesse almoço que faremos amanhã na casa de oração. Já hoje no café da manhã, ganharam ovinhos de Páscoa. Só no café da manhã, hoje eram 640 irmãos em situação de rua, 640. Todos os dias no nosso café da manhã está chegando de 500 a 600 pessoas para partilhar o café da manhã. Esse café da manhã quer dizer um espaço de vida para todos. Eu avisei na quinta-feira santa, Jô, que iniciamos na casa de oração o curso de alfabetização para as mulheres em situação de rua e de prostituição, que são senhoras que vivem em prostituição, principalmente na área do Jardim da Luz. Quer vir aqui, Jô, dizer desse curso? E foi interessante que outro dia no almoço uma delas chegou e a Ana Maria me disse: nós nos tiramos fotografias delas para não identificá-las, e quando uma delas chegou eu disse: senta aqui do lado do bispo para almoçar, e ela mesmo disse: tira uma foto minha com o bispo e com o padre, pode publicar. Cadê a Ju?
Fala do nosso curso de alfabetização para as mulheres. Então, só reforçando o que o Padre Júlio falou. Reforçando o que o Padre Júlio já disse, começa o curso de alfabetização, que é uma parceria com a Pastoral da Mulher Marginalizada. Começa amanhã o curso, tá? E elas estão gostando e chamando exatamente, outras, né? Porque vocês sabem que aprender a ler, a leitura, quem lê tem muitas mais possibilidades de vida. Eu já fui professora de alfabetização de adultos e você vê a felicidade que eles sentem quando começam a ler, quando não precisa pedir ninguém para falar o ônibus. Essas mulheres que estão lá? São mulheres do entorno, da Luz, mulheres do Instituto Florescer e quem quiser. São mulheres trans e mulheres que estão na prostituição. Mulheres da prostituição. Que são de famílias que veem dessa situação. É isso. Tá bom? Tudo bem. Leve o nosso abraço para elas. Pode deixar. E elas vão almoçar lá amanhã e ouvir a Filarmônica. Exatamente. Vai ser um almoço com música. Então a gente agradece a Filarmônica do Municipal que vai mandar o conjunto de cordas para esse almoço. Queria também lembrar que está repercutindo muito nas redes sociais a nossa Via Sacra na Sexta-feira Santa, quando iniciamos a Via Sacra no Largo de São Bento. Eu queria agradecer muito a jornalista Fernanda Mena, da Folha de São Paulo, que fez um texto primoroso e bem exato sobre tudo o que aconteceu. Nós ficamos 1 hora no Largo de São Bento, do lado da cabine da Polícia Militar. Então eles sabiam muito bem quem éramos, o que estávamos fazendo e o que era que ia acontecer. Nós subimos seguimos do Largo São Bento pela rua Líbero Badaró, que é longa, é íngreme, tem uma descida, uma subida. Lá paramos na Secretaria da Assistência Social e na Secretaria das Administrações Regionais, que tem feito esses rapas covardes e criminosos, que tiram os cobertores, os remédios, os documentos, o alimento, tudo que a população de rua tem. A Vanessa conhece bem isso, com o banho para geral, onde o povo não tem nem roupa para vestir, porque o rapa tira tudo. E pusemos lá os cobertores, todos deitaram no chão, e depois montamos uma casa que foi preparada, e fomos para o gabinete do prefeito no viaduto do Chá. Lá todos os cobertores foram pendurados nas grades que protegem o prédio da prefeitura, e nós jogamos flores. E durante todo o caminho, para todos os policiais da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, entregamos flores. Mas lá nesse momento, a própria GCM, segundo a gente percebeu, chamou a PM, vieram 4 policiais que queriam saber o que era aquilo, queriam que eu saísse do meio da manifestação. Eu disse que não podia, porque o povo da rua estava falando, tínhamos que controlar a manifestação. E eles exigiram um documento meu, pegaram minha identidade, fotografaram. Eu senti isso como uma intimidação. Embora eles dizem que é de praxe, eles deviam de ter feito isso no Largo de São Bento, quando nós iríamos iniciar, e ficamos lá 1 hora. Fizeram isso e o povo da rua, claro, falou que apanha, que sofre nas mãos deles, que é maltratado por eles. E nós fomos depois até a Praça da Sé, na escadaria da Catedral, e depois entramos na Catedral da Sé. Nos acompanhou um pai de santo durante toda a manifestação e um sheik muçulmano. E alguns grupos conservadores acharam um absurdo nós estarmos com pessoas de diferentes religiões na Catedral. Eles foram respeitosos, fizeram as suas orações e caminharam conosco, somando conosco. E a jornalista ontem me perguntou que era impossível, como na internet estavam fazendo, a comparação na Sexta-feira Santa da Via Sacra do Povo da Rua com a motociata que aconteceu. Eu disse que eram 2 coisas diferentes e que a Polícia Militar tinha que dar segurança ao chefe de Estado, como é de praxe. O chefe de Estado tem que ser protegido
pelas forças militares para que haja segurança. Ninguém imagina que o chefe de Estado vá fazer uma manifestação pública e não tenha segurança. É próprio do Estado manter e garantir a segurança do chefe de Estado. E o chefe de Estado tem que ser protegido com todos os protocolos que tem. E fizeram a comparação com a manifestação do povo da rua, que a polícia queria saber o que era. E era impossível não fazer a comparação. Eu disse que a única coisa que eu posso dizer, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e o único que eu saberia dizer, e acho que todo o povo concorda, se Jesus tivesse que escolher, ele estaria com o povo da rua, e não de moto. Jesus não anda de moto. Jesus dorme na rua e é maltratado pela Guarda Civil Metropolitana, pela administração regional da Sé, pela administração regional da Moca, pela administração regional de Pirituba e Jaraguá, pela administração regional da Sé, que age e trata a população de rua de maneira cruel, violenta e covarde. Que esses prefeitos regionais leiam o Evangelho. A prefeita regional da Lapa, o prefeito de Pirituba e Jaraguá, o prefeito da Moca e principalmente o prefeito da Sé, leiam o Evangelho e vejam se o que eles fazem contra os pobres é coerente com a palavra de Deus. É uma violência covarde e inaceitável. E hoje vários moradores de rua vieram me dizer que estavam na Via Sacra e que ontem mesmo apanharam dos GCMs que os fotografaram e disseram: agora vocês estão na aba do padre, agora vocês estão aqui sozinhos, nós vamos quebrar a cara de vocês. E bateram nos moradores de rua. Isso é importante saber, porque nós não tínhamos essa informação ainda. Hoje, os irmãos de rua que estavam na Via Sacra vieram denunciar que apanharam dos GCMs, porque os moradores de rua cobraram lá publicamente e dizendo: o papel da GCM é cuidar da parede, cuidar dos monumentos, cuidar da porta, não bater nas pessoas. A Guarda Civil Metropolitana é para zelar pelo patrimônio público. Ninguém deve depredar o patrimônio público. Esse é o papel deles. Não bater nos moradores de rua. Quem bate no pobre está batendo em Deus. Quem agride o morador de rua discrimina, joga água, como a prefeitura faz, tira tudo que eles têm, está agredindo o próprio Deus. Porque Jesus está nas pessoas que eles maltratam, de quem eles tiram todas as coisas. Então é preciso que a nossa cidade viva realmente a Páscoa e não seja uma cidade de desigualdade, mas uma cidade de solidariedade e de fraternidade. Jesus está nos pobres, Jesus está nos pequenos, faminto, nu, preso, com sede, abandonado, doente. É ali que ele está, é ali que ele se manifesta. Que todos tenham força e coragem, que ninguém desanime, que nós continuemos defendendo os pobres, os fracos, os negros, o grupo LGBT, as religiões de matriz africana, os quilombolas, todos que são abandonados, os sem terra, os encarcerados, todos os grupos marginalizados sejam defendidos. A igreja é para estar de portas abertas para os pobres, de acolher os que estão abandonados. Não é papel da igreja ficar benzendo armas. O papel da igreja é partilhar o pão e curar as feridas dos que sofrem. Isso é que Jesus nos pede. Jesus não nos pede para benzer armas e para armar o povo, mas para amar o irmão sempre. Que a bênção de Deus nos acompanhe hoje e sempre e nos dê a alegria de viver a Páscoa.